O México perdido em números. Os 20 mortos que tinham sido reduzidos a 7 ontem, agora são 12. O consumo mundial de carne de porco desaba. E a Organização Mundial de Saúde muda o nome da gripe. Nossos repórteres mostram em São Paulo os cuidados com os doentes que as autoridades consideram casos suspeitos. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal vota pela revogação da lei de imprensa criada nos tempos do regime militar. A montadora americana Chrysler pede concordata. E vai se associar à italiana Fiat. Arrozeiros deixam a reserva indígena Raposa Serra do Sol. Mas protestam em Boa Vista. E na série de reportagens sobre a educação à distância, a questão da qualidade. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O governo do Piauí decretou situação de emergência em todo o estado por causa das enchentes. O rio Poti, que atravessa a capital Teresina, já subiu 11 metros. 16 bairros de Teresina estão alagados. É resultado da chuva, que não dá trégua no estado. Neste balneário, às margens do Poti, os restaurantes foram inundados pela água do rio. Quase 2.000 famílias já tiveram que abandonar as casas. Onde é que eu vou ficar com minhas filhas? Sem ter para onde ir. A água que tomou conta da periferia está chegando às avenidas importantes da capital. O rio Parnaíba, que também corta Teresina, não para de subir. A situação se agravou com a abertura das comportas da represa Boa Esperança, no sul do estado, que hoje atingiu 100% da capacidade. A vazão é de 1.500 metros cúbicos de água por segundo. Com isso, o nível do Parnaíba subiu 6 metros. A situação é totalmente sob controle. 15 municípios já decretaram situação de emergência. Na região norte, estradas foram destruídas pelas enxurradas. Muitas comunidades estão isoladas. Quando fica alguém doente, não dá para vir, carro não atravessa, ambulância, aí fica ruim. No Maranhão, a Justiça decidiu converter penas alternativas em pagamento de cestas básicas para os desabrigados pelas enchentes. 4 rodovias federais continuam parcialmente interditadas no estado. A Defesa Civil intensificou a distribuição de donativos em Trizidela do Vale, uma das cidades mais atingidas. O feriado do Dia do Trabalho terá chuva no norte e no nordeste. Nas outras regiões do Brasil, o sol predomina. O ar seco garante céu aberto e temperaturas elevadas à tarde do Rio Grande do Sul ao sul de Rondônia e do nordeste de Minas ao sul da Bahia. Quem vai aproveitar as praias das regiões sul e sudeste deve ter cuidado com o mar agitado. Um sistema de alta pressão atmosférica provoca ressaca e ondas de até 3 metros do litoral do Rio Grande do Sul ao do Rio de Janeiro. Tempo fechado o dia todo do leste de Santa Catarina ao sul de São Paulo. Previsão de chuva forte e volumosa entre o Rio Grande do Norte e o Amazonas. Nos outros estados, sol e chuva rápida. Mínima de 17 graus em Belo Horizonte e máxima de 31 em Manaus. No sábado, tempo nublado e queda de temperatura em São Paulo. No Rio, pancadas de chuva. Em Porto Alegre, dia ensolarado. E em São Luís, a chuva continua. O domingo será de sol no Rio de Janeiro. Em São Paulo, ele aparece entre nuvens. Na capital gaúcha e na capital maranhense, o tempo não muda. Nessa semana em que o Jornal Nacional apresenta uma série de reportagens sobre educação à distância, você vai ver hoje que a multiplicação de cursos de nível superior também é motivo de preocupação. O repórter Alan Severiano mostra que, em alguns casos, falta qualidade. Uma visita surpresa. O primeiro passo para avaliar a saúde do ensino à distância. Os 180 inspetores do Ministério da Educação têm a missão de fazer este ano o diagnóstico de todas as instituições que oferecem esse tipo de curso superior. Nesta universidade, em São Paulo, a biblioteca e o laboratório de informática foram reprovados. Eu acho que aqui precisa aumentar um pouco o número de computadores, né? Para se ajustar, a universidade vai ter que melhorar as instalações. A avaliação começou pelas instituições com maior número de alunos. Das 13 analisadas até agora, todas apresentaram problemas. Elas representam 12% do total, mas concentram 61% dos estudantes de graduação à distância. Ao MEC só interessa a oferta de educação à distância de qualidade. Isso é um ponto pacífico e claro para a gente. Márcia, estudante de pedagogia da FAEL, Faculdade Educacional da Lapa do Paraná, reclama que os professores demoram muito para tirar dúvidas mandadas por e-mail.
Demora de 15 dias, 20, para vir uma resposta. Quando ela volta, já passou a sua dúvida, você já tem mais outras no lugar. Sônia desistiu de fazer serviço social na Fundação Universidade do Tocantins, a Unitins. A faculdade não dava o suporte que o aluno precisava, né? O material eu achei super ruim, fizemos diversas reclamações, não fomos atendidas, então acabei desistindo da faculdade. Em Palmas, onde fica a sede da universidade, os alunos também reclamam. Nós não temos biblioteca, não temos laboratório. O crescimento sem controle dos cursos de educação à distância é uma das explicações para as queixas sobre a qualidade do ensino. Nos últimos 5 anos, o número de alunos da Unitins pulou de 6 mil para 92 mil. A segunda maior universidade de educação à distância do país virou a primeira em número de irregularidades. O MEC constatou falta de infraestrutura. O número de alunos por professor passava de 1.000 em um dos cursos, quando o recomendado internacionalmente, segundo o MEC, é 130. Ainda segundo o MEC, a Unitins deveria se responsabilizar por toda a parte acadêmica, o que não ocorre. Parte dos tutores de sala foi subcontratada por uma empresa parceira, a EADECOM, configurando-se uma situação irregular. Numa carta à TV Globo, a direção da EADECOM afirma que o projeto de parceria está funcionando seguindo o que foi aprovado pelo MEC em 2004. Portanto, não há ilegalidade. Diz que o MEC mudou as regras em 2007 e que a EADECOM está disposta a fazer as modificações necessárias. Por sugestão do MEC, a Unitins suspendeu novos vestibulares. O Ministério Público luta para que os alunos deixem de pagar mensalidades. Ela é uma instituição pública de ensino, né? E por isso o ensino tem que ser gratuito. A reitora diz que a cobrança de mensalidade não é ilegal, já que a universidade é fundação pública de direito privado, mas promete rever a parceria e tornar o ensino gratuito. Nós precisamos, enquanto Unitins está tendo todo o controle acadêmico, todo o controle didático, todo o controle de orientação metodológica do ensino que é ofertado. O interesse governamental é de ofertar um ensino de qualidade. Se para ofertar um ensino de qualidade for necessário fazer as alterações que o Ministério de Educação está recomendando, que a gente melhore, que a gente aprimore, nós vamos fazer. Um acordo firmado essa semana com o MEC, a Unitins se comprometeu a não matricular novos estudantes com cobrança de mensalidade e vai transferir os atuais alunos para outras instituições credenciadas a partir de julho. Das outras 12 universidades com problemas, 5 assinaram acordos para corrigir as falhas. 7 ainda discutem uma solução com o governo. As instituições estão mudando os seus procedimentos para que elas possam atingir os patamares de qualidade exigidos pelo MEC. Caso contrário, elas não vão poder continuar operando. Para garantir qualidade, o ensino à distância deve ter, segundo o MEC, polos com profissionais capacitados, computadores ligados à internet e biblioteca, além de material didático diversificado sobre todo o conteúdo do curso. Professores precisam estar sempre disponíveis para tirar dúvidas e as provas têm que ser feitas na sala de aula. Antes de se inscrever, o aluno deve checar se a instituição é credenciada pelo MEC. Este professor dá outra dica para identificar um bom curso. É qualidade do material didático. Tem que ter padrão livro de ótimo nível. Combater os cursos ruins é o caminho para diminuir o preconceito. Em São Paulo, o Conselho Municipal de Educação vetou a contratação de professores formados à distância. A Associação dos Estudantes protesta. As leis federais que garantem a educação à distância não discriminam o aluno presencial e o aluno à distância. É um mito, é um preconceito que nós temos que derrubar, inclusive entre o poder público. Os números do ENAD, o exame que avalia os estudantes de graduação, são favoráveis aos alunos à distância. Na comparação com os presenciais, eles tiraram notas melhores em 7 das 13 áreas analisadas. O curso à distância é o futuro da educação, seja para apoiar a educação presencial, seja para permitir que seja feita uma educação simplesmente nessa modalidade. Para a dentista Cecília, esse é o presente. Ela viu no curso de especialização online da Universidade Federal de São Paulo mais do que uma oportunidade de se atualizar. Você conhece pessoas de outras partes do Brasil, de estados distantes. Eu acho que essa interação é muito interessante, é uma troca de experiência. Nós temos que pegar a globalização e pegar o que ela tem de positivo.
Rafael, mostrada na reportagem, prometeu resolver as falhas do plantão de dúvidas. Das 7 instituições que estão em negociação com o governo, a FATEC Internacional, a Facinter, a Unicid, a UBRA, a Uniub declararam que vão seguir as recomendações do MEC. A UNIT e a Univale afirmaram que ainda não receberam a convocação para fazer os acordos. Na página do Jornal Nacional na internet você encontra informações para identificar os cursos de qualidade. E amanhã você vai ver como a educação à distância está abrindo oportunidades de trabalho. Daqui a pouco, Taça Libertadores. A virada do Sport e o gol que classificou o Palmeiras. Uma vitória dificílima e emocionante deu ao Palmeiras ontem à noite o direito de continuar na Libertadores. Em Santiago, o 0 a 0 classificaria o Colo-Colo. E o placar só se mexeu aos 42 minutos do segundo tempo, quando Cleiton Xavier acertou um chutaço. Isso explica a comemoração dos jogadores do Palmeiras quando o árbitro apitou o fim da partida. Em Quito, o Sport começou perdendo para a LDU, gol de Espínola. Mas a noite era de Andrade, quem passou a partida. Vera deixou os equatorianos na frente de novo. Até Andrade cruzar e Igor empatar. E foi Andrade que virou o placar 3 a 2. O Sport ficou em primeiro lugar no grupo. Marabá, sudeste do Pará. Sede da TV Liberal, afiliada da Rede Globo. 19 funcionários levam as notícias da região e do Jornal Nacional ao município de 206 mil habitantes. Como no massacre de Eldorado do Carajás, 1.500 sem terra fecharam uma rodovia em protesto contra a demora na desapropriação de terras invadidas. A polícia foi chamada e houve confronto. 19 sem terra morreram, 10 tinham sinais de execução. Jornal Nacional, abril de 1996. A TV Liberal Marabá também faz parte dos nossos 40 anos. O Jornal Nacional vai ser interrompido agora pela propaganda partidária obrigatória. Nós voltaremos em 10 minutos com o aumento de mortes confirmadas no México por causa da gripe suína. E o hospital em São Paulo, onde um caso suspeito é tratado. O número oficial de mortos pela gripe suína foi reajustado de novo pelo governo do México. E desta vez para cima. São 12 mortes confirmadas e 260 casos da doença. Os enviados especiais da Rede Globo, Rodrigo Bocardi e Luiz Cláudio Azevedo, mostram que a gripe vai paralisar o país. Fique em casa com a família. Não há lugar mais seguro do que a sua própria casa para evitar ser contaminado com o vírus. Foi o primeiro pronunciamento do presidente Felipe Calderón desde o começo da contaminação da gripe suína entre humanos. Os serviços públicos vão ser suspensos de amanhã, dia do trabalho, até terça-feira, outro feriado para os mexicanos. Somente os essenciais vão funcionar: hospitais, transporte, comunicação. E a orientação é para que empresas particulares também fiquem fechadas. No terminal de ônibus, nenhum passageiro hoje. O funcionário lamenta: sem passageiro, não há dinheiro. Eu tenho fome e tenho filhos para criar. Bares e restaurantes também estão vazios. Os mexicanos tentam se proteger o tempo todo, até na prisão de um dos principais traficantes de drogas do país, Gregório Gamboa. O padre também usa máscara para rezar a missa e evitar o contágio. Para reduzir o risco de contaminação, aumento da vigilância. Neste hospital público aqui na Cidade do México, por exemplo, a entrada até a recepção sempre foi livre. Mas agora, com a gripe suína, vários seguranças fazem o controle de entrada de pacientes aqui mesmo, no portão, na rua. Sem contar que o número de visitas também foi reduzido. Consultas que não são para casos suspeitos da gripe estão sendo adiadas. As autoridades dizem que está tudo controlado, mas não é isso que vemos aqui. Esta família de brasileiros está preparada para passar os próximos dias dentro de casa. O que nós vamos fazer é ficar aqui em casa mesmo. Eu fiz algum pequeno estoque de comida. A gente vai aproveitar para fazer um churrasco aqui em casa e bem, vamos aproveitar para ter o convívio da família, né? O Wilson trabalha na indústria farmacêutica e diz que tem dúvidas sobre os números que estão sendo divulgados sobre a gripe. A gente fica aí sem saber se é uma coisa muito grave mesmo, ou se o governo está exagerando, se a mídia aqui do México está exagerando. A gente fica meio na dúvida.
E por via das dúvidas? Por via das dúvidas, ficar em casa, né? Evitar lugar com muita gente, evitar sair para fazer as coisas que realmente forem necessárias, né? O Jornal Nacional entrou nas alas reservadas para o tratamento da gripe suína no maior centro especializado em infectologia da América Latina. A gravação foi feita pelos repórteres Marco Antônio Mustafa e Renato Biagi. Eles mostram como o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, está preparado para identificar e, se for preciso, tratar casos da gripe suína. Logo na entrada, um guichê só para atender casos suspeitos da gripe suína. Os funcionários usam máscaras, não há filas. Nós entramos no pronto-socorro para acompanhar todo o processo, desde a chegada de um paciente com sintomas da doença até o diagnóstico final. O primeiro passo é o exame clínico e, dependendo do sintoma, a internação. A diretora do Departamento de Diagnóstico do Hospital Emílio Ribas explica que são coletadas amostras de sangue e secreções do paciente. Esse material aqui, ele é enviado para o Adolfo Lutz, que lá vai ser a pesquisa do vírus, para fazer o diagnóstico genético. Para chegar a esse diagnóstico, os médicos comparam o material coletado com uma amostra do sequenciamento genético do vírus, que foi enviada pela Organização Mundial de Saúde, depois de ser coletada nos países onde há casos confirmados da doença. Enquanto o resultado desse exame não chega, os pacientes com os sintomas mais graves ficam em observação no setor de isolamento do Emílio Ribas. Esta é uma zona de fronteira aqui no hospital. O corredor é até onde podem circular parentes de pacientes e pessoas de fora. Em hipótese alguma, elas podem abrir essas portas. Aqui ficam os quartos para onde são trazidos os pacientes suspeitos de doenças infecto-contagiosas. Nesse momento, todos os 17 leitos estão ocupados. 4 deles por pacientes com sintomas de gripe suína. Placas nas portas alertam sobre a doença e dão instruções para os funcionários. Aqui, os instrumentos médicos são de uso individual. Só é permitido entrar com óculos, máscaras, avental, luvas e gorros. Toda essa ala é equipada com um sistema de circulação que filtra o ar 12 vezes por minuto. O diretor do hospital explica que o Emílio Ribas está pronto para lidar com uma possível epidemia, mas afirma que, no momento, não há motivo algum para pânico no Brasil. Não tem nenhum caso diagnosticado. Parece que a letalidade do vírus é menor do que você imaginava nos primeiros casos. Nós temos uma estrutura de saúde que está adequada. Então, acho que a população tem que estar confiante, esperando as informações que devem ser dadas da forma mais precisa possível. No fim da tarde, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que subiu para 8 o número de pessoas internadas no Hospital Emílio Ribas para acompanhamento dos sintomas da gripe suína. Acompanhamento. Mas só um caso é considerado suspeito. No Brasil, subiu de 36 para 42 o número de pessoas que estão sendo monitoradas em 12 estados. Segundo as autoridades de saúde, elas estiveram em áreas afetadas e apresentaram alguns sintomas. O número de casos considerados suspeitos da doença subiu de 2 para 4. 3 estão em Minas Gerais e 1 em São Paulo, como nós vimos no Hospital Emílio Ribas. Mas é preciso deixar muito claro, nenhum caso de gripe suína foi confirmado ainda. Você já deve ter ouvido muitas vezes isso. O vírus da gripe é transmitido de pessoa para pessoa. Mas o nome da doença acabou deixando muita gente preocupada com a carne de porco e sem necessidade nenhuma, como conta a repórter Mônica Sanches. A linguiça e tudo que vem do porco estão fora de algumas listas de compras. A gente fica com medo de comprar e consumir. Mas tem consumidor que continua fiel ao cardápio de sempre. É só jogar na forma e saborear. Não vai deixar de comer? Não, jamais. A carne de porco do exterior é muito rara aqui. O Brasil produz o suficiente para abastecer todos os consumidores do país e é o 4º maior exportador do mundo. Mas os produtores já sentem dificuldades para fechar novos negócios lá fora e não querem ficar no prejuízo com essa doença. Não tem nenhum suíno infectado, não tem suíno doente, nem no México, nem nos Estados Unidos. A gripe suína ganhou esse nome porque o vírus que ataca as pessoas é uma modificação genética do vírus que pode ser encontrado nos porcos. Entre as pessoas, a doença é transmitida principalmente por meio de tosse e espirro. Lombinho, costelinha, pernil. Quem aprecia sabe que essas carnes ficam saborosas, num tempero especial e bem passadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ninguém até agora pegou esta gripe comendo carne de porco.
porque mesmo quando o animal está contaminado, o vírus não resiste ao cozimento. O jeito brasileiro de cozinhar afasta ainda mais o perigo. Carne salgada na panela quente de feijão. A gripe suína vai atrapalhar a feijoada ou não? De jeito nenhum. Sábado, feriadão, nós vamos comer feijoada lá em casa. A receita sugerida por este cozinheiro também mata o vírus. Com limão, alho, pimenta do reino. Uma carne de porco bem passada, ela elimina não apenas o vírus da gripe suína, mas qualquer outra bactéria, vírus, fungo que possa eventualmente ter contaminado aquele alimento. Agora nós vamos ao vivo a Nova York para conversar com a correspondente Juliana Morrone. Juliana, boa noite. Quais os números oficiais da Organização Mundial de Saúde, os mais recentes? Fátima, boa noite a todos. Anotei aqui os números, vão mudando. Essa é a informação oficial da Organização Mundial de Saúde. 257 casos confirmados em 11 países, 6 na Europa. Hoje, Suíça e Holanda informaram que tem pacientes com a doença. Mais cedo, autoridades peruanas confirmaram o primeiro caso na América do Sul. Seria uma mulher que teria passado pelo México, mas essa informação foi negada agora no fim da tarde. E aí, nos Estados Unidos, qual é a situação? Como é que o governo, como é que as autoridades estão se movimentando contra essa doença, Juliana? Aqui, Bonner, muita precaução, já são 91 casos em 11 estados, a maioria aqui em Nova York. Hoje o prefeito Michael Bloomberg foi para o trabalho de metrô para procurar afastar qualquer clima de pânico, de preocupação. Os americanos são traumatizados com uma falsa pandemia de gripe suína. Em 1976, surgiram alguns casos da doença, houve um alarde, uma preocupação, o governo americano determinou uma vacinação em massa e sabe o que aconteceu? A doença não se espalhou e cerca de 500 pessoas adoeceram depois de ter tomado a vacina. Agora, Juliana, hoje à tarde a Fátima apresentou no Globo Notícias já a informação de que a Organização Mundial de Saúde tinha mudado o nome dessa gripe. Você podia repetir para a gente o motivo que levou a OMS a tomar essa decisão? Então, a OMS agora passou a chamar a gripe suína de gripe A. E essa decisão foi tomada mesmo porque estava havendo muita desinformação, atrapalhando o comércio internacional de carne suína. Ontem mesmo, o Egito deu início a uma matança de milhares de porcos. Agora, veja, a gente pediu a opinião de alguns especialistas aqui no Brasil sobre essa nomenclatura sugerida pela OMS, né? E a opinião é unânime entre eles. Eles acham que o nome que foi sugerido é genérico demais. Eu tenho aqui comigo, eles explicam o seguinte: chamar o vírus da gripe A é muito pouco. É a mesma coisa que pegar um sujeito que nasceu em São Paulo, um paulistano, e dizer que ele é sul-americano. Se você for um pouquinho mais específico, é gripe A H1N1, que é a sugestão da Organização Mundial de Saúde. Aí é a mesma coisa que dizer que o paulistano é brasileiro, é muito genérico. O problema é que o nome completo aí teria que ser AH1N1, a cidade onde o vírus foi detectado, o ano, o número do isolamento, quer dizer, praticamente inviável dar um nome tão grande, né? Eu estou dizendo isso para você, Juliana, aí nos Estados Unidos, e para os brasileiros que nos acompanham, apenas como uma atitude de respeito. A gente quer dizer o seguinte: apesar de respeitar a posição da OMS, é nossa função levar a notícia com clareza absoluta para todo mundo. E neste momento, chamar de gripe suína é a forma mais clara de dar o nome a essa doença. E destacar sempre que a carne suína cozida não tem nenhum problema, como a gente viu agora há pouco na reportagem da Manifestação. É isso. Juliana Morrone, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal Nacional. Daqui a pouco, a montadora Chrysler pede concordata. A maioria dos ministros do Supremo vota pela revogação da lei de imprensa dos tempos do regime militar. O Nacional do Índio, Márcio Meira, classificou de racista a declaração do governador de Roraima. A FUNAI declarou que o governo prioriza a promoção de políticas sociais na região e que os povos indígenas da reserva receberão a assistência necessária. Em São Paulo, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal está reunida para decidir sobre a abertura de processos disciplinares contra o juiz Fausto de Santis por desobediência ao Supremo Tribunal Federal. Num dos casos, o caso MF Corinthians, o juiz teria insistido nas investigações mesmo depois de o Supremo suspender o processo. Por 11 votos a 4, a Corte arquivou o pedido por considerar que o juiz não desrespeitou o STF. Neste momento, a Corte Especial analisa a atuação do juiz na Operação Satyagraha, que apura crimes financeiros.
Neste caso, são duas as alegações. O juiz teria sonegado informações para a defesa do banqueiro Daniel Dantas. Até agora, 6 desembargadores votaram a favor do arquivamento e 6 contra. E o juiz também teria desrespeitado o Supremo ao mandar prender Daniel Dantas pela segunda vez, logo depois de um habeas corpus concedido pelo STF. Até agora, há 4 votos pela abertura de processo e 8 pelo arquivamento. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou hoje pela revogação da lei de imprensa. O resultado derrubou a lei que vigorou por mais de 40 anos. Para 10 dos 11 ministros do Supremo, a lei de imprensa, escrita em 67, durante a ditadura militar, era um obstáculo à liberdade de expressão garantida na Constituição. Nada mais nocivo, nada mais perigoso do que a pretensão do Estado de regular a liberdade de expressão. O pensamento há de ser livre, permanentemente livre, essencialmente livre. A liberdade de imprensa é mais que imprescindível para se ter uma verdadeira democracia. E numa sessão histórica, a maioria dos ministros seguiu o relator, Carlos Aires Brito, e extinguiu toda a lei de imprensa. Assim, a partir de agora, o Código Penal é que vai determinar as penalidades para os crimes de calúnia, difamação e injúria. Com a extinção da lei de imprensa, caem também as regras que detalham como deve ser feito o direito de resposta. O direito continua sendo garantido pela Constituição Federal, mas é a Justiça que vai dizer como a punição deve ser aplicada. Até que o Congresso Nacional se entenda devido, edite uma lei de imprensa, se deve deixar ao Judiciário a competência para decidir algumas questões relacionadas, sobretudo, ao direito de respostas e a outros temas correlatos. A Associação Nacional dos Jornais elogiou a decisão do Supremo, mas teme a falta de detalhamento do direito de resposta. Provavelmente deverá acontecer um projeto de lei, uma deliberação legislativa quanto ao direito de resposta para suceder essa questão desse vácuo que vai ficar até que o Congresso legisle sobre esse tema. Para o autor da ação contra a lei de imprensa, deputado Miro Teixeira, a sessão de hoje deve ser comemorada por todos que defendem um país mais livre. O fundamental hoje é nós termos a certeza que nenhuma lei jamais poderá influir em conteúdo de qualquer publicação, ou da imprensa como hoje conhecida, ou da internet. A seguir, o fim do prazo para entregar a declaração do imposto de renda. E um dia importante na candidatura do Rio para ser sede das Olimpíadas. Representantes do Comitê Olímpico Internacional estão no Rio de Janeiro avaliando a candidatura da cidade para receber as Olimpíadas de 2016. Eles se reuniram com autoridades do governo brasileiro. Caminhar na praia de Copacabana não faz parte da agenda oficial. É apenas uma maneira de começar bem